Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo 1 até o versículo 8, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito se enchia o templo, Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus rostos, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Versículo de número 8. Depois disto, ouvi a voz do que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, diga comigo, então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus abençoe, podemos assentar, em nome de Jesus. E eu quero falar aqui nesta noite a respeito da visão. Nós sabemos que a visão é um dos melhores bens que o Senhor deu para o ser humano. Uma pessoa que não tem a visão, ela é uma pessoa faltosa de algum bem no sentido da vida. Nós sabemos que o homem, ele tem 5 sentidos: audição, visão, paladar, olfato e tato. Quando eu falo da visão, eu estou falando daquilo que me possibilita ver o mundo físico, ver o mundo material. É claro e lógico que a nossa alma tem a visão espiritual, que está de forma cognitiva entrelaçada à nossa mente, onde percebe vermos além da capacidade física. É a visão da alma. Mas nós observamos aqui que Isaías diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Preste atenção. Sabemos que às vezes existem algumas questões da vida, ou algumas pessoas, ou algumas coisas da vida que nos impossibilita de vermos o Senhor. A exemplo aqui era o rei Uzias. Quem era Uzias? Uzias era o rei que reinava naquele tempo sobre a nação de Israel. Uzias era filho de Amazias. Acredita-se que Uzias, segundo a Bíblia, começou a reinar com 16 anos. Após a morte de seu pai, ele começa a reinar, e reina aproximadamente 53 anos sobre a nação de Israel. Uzias foi um rei que tinha um grande empreendimento de reino para a nação. Ele fortificou o exército, armou o exército, deixou o exército de Israel um exército poderoso. Mas em uma ocasião ele agiu de forma imprudente. Ele entrou no templo de Deus e ofereceu incenso diante do Senhor, e ele não tinha atribuição para oferecer incenso diante do Senhor. E a Bíblia diz que por conta disso ele ficou leproso. E nós sabemos que a lepra era a pior enfermidade daquele tempo, porque a lepra era praticamente incurável. Só por meio de um milagre a pessoa podia ser curada. Isaías acredita-se ser parente de Uzias, e ele era um estadista, também fazia parte do governo, da corte. E a Bíblia diz que Uzias morreu. E com a morte de Uzias, é claro, Isaías perdeu toda a sua estabilidade. E a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor. Ou seja, foi necessário Deus
arrancar um elemento de proteção da vida de Isaías para que ele pudesse ver o Senhor. Uzias aqui representa o impedimento, a impossibilidade de Isaías ver. Mas diante dessa circunstância, leva-nos a entender o texto, nos arremete o texto, a compreensão de que Isaías estava no templo a orar. Ele estava falando com Deus. Às vezes somos submetidos a circunstâncias onde somos levados à necessidade de estar em busca do Senhor. E a Bíblia diz que em oração ele teve uma visão. A Bíblia diz que ele disse: no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor. Quando eu falo da visão em se tratando do cristão, o cristão precisa entender que ele tem que ter uma visão que alcance pelo menos 4 dimensões. A primeira dimensão da visão é que o crente precisa ver Deus. Ele precisa ter uma visão acerca de Deus. E como é que eu devo enxergar, ver o Senhor? Eu preciso ver Deus como ser dotado de toda a atribuição do amor. Não existe ninguém que tenha maior amor do que o Senhor. A Bíblia diz que ele amou tanto, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou tanto a humanidade, que ele deu o seu bem maior. Deus nunca deixou de amar o ser humano. Às vezes até pensamos que Deus nos esqueceu, que Deus deixou de nos amar. Só que Deus continua nos amando. E o amor de Deus, ele é incondicional. Independe, preste atenção, independe de circunstância para Deus ser amor. Às vezes a circunstância impossibilita de eu estar debaixo do alcance desse amor de Deus. Mas o amor de Deus, ele é incondicional. Segundo, eu preciso olhar para Deus como Deus de justiça. Diga comigo, Deus de justiça. Deus é um ser justo. Ele não mede além da medida. Ele não pesa além do peso. Ele não dimensiona além da dimensão. Deus é justo. Às vezes nós estamos passando por provas, por dificuldades, e achamos que Deus está sendo injusto conosco. Deus não está sendo injusto. Às vezes sou eu que não estou compreendendo, entendendo, contextualizando a dimensão da justiça de Deus. Eu preciso entender, Deus não dá além do que você merece. Deus também não tira além do que merece ser tirado. Deus trata sobre medida, porque a intenção de Deus é nos colocar a estatura perfeita. Às vezes nós olhamos a Deus como se Deus fosse um estelionatário, como se Deus fosse falsificar alguma coisa para me abençoar. Deus não vai falsificar nada. Deus não vai quebrar protocolos. Deus não vai romper nenhum princípio de justiça. Deus não vai se corromper para te abençoar. Ele vai te colocar na posição justa que você deva estar, para que a justiça dele se manifeste sobre você. Terceiro, eu preciso olhar para Deus como Deus de graça e misericórdia. Diga para o seu irmão, Deus é amor, Deus é justiça, mas Deus é graça, Deus é misericórdia. A graça de Deus, ela nos alcançou. Não sou eu que alcanço a salvação, não sou eu que aceito Jesus, é Jesus que me aceita. É a graça de Cristo que me alcança. Graça que quer dizer favor imerecido. Às vezes eu quero mudar primeiro para depois estar no Senhor. A graça de Cristo me aceita como eu estou. Ela me recebe como eu estou, sujo, cheio de escama, escória. Mas o que acontece é que depois que ela me alcança, ela me transforma. Você vem como está, mas não permanecerá como chegou. Você chega sujo e se torna limpo. Você
chega derrotado e se torna vitorioso. Você chega condenado e se torna justificado. Você chega pecador e se torna santo. Você chega morto, mas se torna vivo para a glória do nome do Senhor Jesus. A graça traz, mas a graça transforma. Eu preciso olhar para o Senhor dessa forma. O Senhor é um Deus de amor, Ele me ama incondicionalmente. O Senhor é um Deus de justiça, sempre fará justiça por mim. O Senhor é um Deus de graça e um Deus de misericórdia. A graça e a misericórdia de Deus é quem me mantém de pé. E eu não sei como você chegou aqui esta noite, mas a graça de Cristo te alcançou. Quarto lugar, eu preciso olhar para o Senhor como um Deus santo. Às vezes eu olho para Deus com um olhar de profanação. Às vezes eu acho que Deus tem que ser adaptável a mim e ao meu meio. Só que Deus tem princípios e é inerente propriamente a Ele. É dele esses princípios, e o princípio de Deus não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6, ele diz: eu sou o Senhor. Quando ele fala eu sou o Senhor, ele invoca para si a atribuição de soberano. Ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. O Senhor não muda. Diga para o seu irmão: quando você olhar para Deus, você tem que ter um olhar de Deus santo. Tem que olhar para Deus como um Deus santo. No livro de 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda vossa maneira de viver. Em Deus não tem mentira, em Deus não tem fofoca, em Deus não tem adultério, em Deus não tem prostituição, em Deus não tem falsidade, em Deus não tem hipocrisia, em Deus tem santidade, em Deus tem pureza, em Deus tem verdade. Eu não consigo entender como uma pessoa diz estar no Senhor e continua mentindo. Eu não consigo entender como uma pessoa diz estar no Senhor, continua odiando. Eu não consigo entender como uma pessoa diz estar no Senhor, continua adulterando. Eu não consigo entender uma pessoa que diz estar no Senhor e continua se relacionando com o mundo. Mas nesta noite Deus vai restaurar a nossa visão e vai nos dar uma visão de um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus gracioso e misericordioso, e de um Deus santo para a glória do nome dele. A Bíblia diz que quando Isaías tem aquela visão do Senhor, ele diz que os serafins voavam. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E com os lábios eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Kadosh, 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 a glória. Aquele que é puro, aquele que é santo, aquele que é incontaminado, aquele que é separado. E eles adoravam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Sabe quem é a glória de Deus na terra? Eu já quero aqui abrir um parênteses para você. A glória da terra são seres humanos separados, ungidos, restaurados, restituídos, transformados para o uso do Senhor. Somos nós a glória do nosso Deus. Aleluia. Eu preciso ter uma visão de Deus. Segundo, eu preciso ter uma visão de mim mesmo. A mudança da minha vida vai começar a partir do momento que eu começar a enxergar a mim mesmo. Você só vai começar a entender quem é você quando Deus se revelar e mostrar a você quem de fato você é. Se tem uma coisa que o Espírito Santo de Deus não faz, é mentir acerca de quem você é. Você pode até estar tentando mentir para você mesmo, mas Ele vai dizer de fato quem você é.
A Bíblia diz que quando Isaías tem uma visão de Deus, ele tem uma visão de si mesmo. E a primeira visão que ele tem é de um homem caído. Diga comigo, um homem caído. Um homem pecador. Ele disse assim: ai de mim. Aquele ai está dizendo que Deus tenha misericórdia de mim, porque os meus olhos viram o ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor. Ele disse: ai de mim, porque vou morrer. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Ele estava entendendo que ele era um homem pecador. E a minha vida só vai mudar quando eu entender quem de fato eu sou. Você sabia que a nossa humanidade revela a grandeza de Deus? Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais humano você fica. Tem gente que pensa que ele vai se espiritualizar para Deus. Deus não precisa de espiritualidade, porque ele é próprio Espírito. Talvez você pense que você vai se santificar para apresentar a sua santidade ao Senhor. Deus não precisa da sua santidade, Ele já é santo. Eu preciso ser alcançado pela justiça de Deus. Eu preciso ser alcançado pela santidade de Deus. Eu preciso ser alcançado pela espiritualidade de Deus. É Ele quem me dá a espiritualidade, é Ele quem me dá a santidade. E a Bíblia diz que Ele tem uma visão de si mesmo. Às vezes, irmão, nós não queremos entender quem de fato somos. A sua cura só vai acontecer quando você aceitar a doença. Às vezes o médico diagnostica, mostra a enfermidade, os exames detectaram, diagnosticaram a sua enfermidade, e o médico leva a sua consciência a um processo de tratamento, mas você não quer aceitar tomar o medicamento, porque às vezes o medicamento dói, é injeção, é injetado, às vezes o medicamento é amargoso ao paladar. Só que eu preciso entender, doente precisa ser tratado para voltar a ter uma vida normal. E aqui eu encontro Isaías entendendo, a minha vida só vai ser mudada quando eu ter uma visão acerca de Deus e acerca de quem eu sou. Às vezes nós criamos um altar para nós e nos colocamos lá, e ficamos lá, achando que aquele lugar é nosso, mas Deus nunca nos colocou lá. Aí vem o diagnóstico de Deus dizendo: olha, você está enfermo, você não tem saúde, você precisa ser tratado, eu preciso colocar você em uma maca, você tem que ser internado, tem que parar de trabalhar. Às vezes o camarada é pregador, mas Deus quer tratar, tira ele dos púlpitos. Às vezes o cara é pastor, Deus quer tratar com ele, tira ele da frente da igreja. Às vezes a pessoa é ministro de louvor, Deus tira da frente do ministério de louvor, interna ele para o tratamento. Quando Isaías disse que ele era miserável, que precisava de cura, ele estava dizendo: eu estou doente. Isaías já era profeta, mas ainda não tinha tido um encontro pessoal com Deus. Oh glória, tem gente que tem ministério, até exerce uma atividade na obra, mas ainda não tem uma visão de Deus. As ações, o comportamento dele, o procedimento dele não condiz com o ministério que ele exerce. Ele é uma coisa, na prática, mas na realidade ele é outra. No particular ele é outra, na prática ele é uma coisa, no intelecto, no interior ele é outra. Aí a Bíblia diz que além dele ter uma visão de si mesmo, ele teve uma visão do meio. Quando ele diz assim: ó, ai de mim que vou perecendo, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor. E a Bíblia diz que naquele momento ele teve uma visão do meio, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Tem lugar que não é para crente, tem estrada que não é para crente andar, e nós estamos vivendo um tempo que a igreja está querendo ficar parecida com o mundo. Eu já vou entrar nesse contexto testando. Eu preciso entender, tem meio que não é para mim. Quando ele enxergou quem ele era e quem Deus queria que ele fosse, porque quando eu estou em Deus, ele primeiro revela quem eu sou e depois mostra quem ele quer que eu seja. Aí ele encontrou a cura. Aí a Bíblia diz que ele viu a cura. Ele disse que um dos serafins voou, trazendo para mim uma brasa tirada do altar.
Esse altar é o altar de Deus. Você sabe o que é uma tenaz? Tirada do altar de Deus com uma tenaz. Uma tenaz é aquele alicate grande do ferreiro, que ele pega a peça e coloca lá no braseiro para encandecer e depois colocar na bigorna. O fogo amolece, a bigorna modela. O fogo amolece, a bigorna modela. Deus está dizendo: eu vou te queimar, eu vou te amolecer primeiro e depois vou te moldar. Oh, glória! E aí você cai na bigorna de Deus, Ele faz de você a peça que Ele quiser. Diga para o seu irmão: quando você tem visão de Deus, Deus te modela como Ele quer. Talvez você ache que o modelo que Deus quer de você é esse. Comece a orar como Isaías. Talvez Uzias ainda está vivo, precisa morrer. Uma circunstância precisa acontecer e vir sobre a sua vida. E aí a Bíblia diz que ele foi curado, ele diz: purificado foi o meu pecado e arrancada a minha iniquidade. Se purifica com fogo. Quando um ourives, ele quer purificar o ouro, ele coloca no crisol. Crisol é uma espécie de coador de metal. Coloca os anéis ou o ouro dentro do crisol e coloca no fogo a mais de 1000 graus Celsius. Porque o bronze é uma tipologia de Cristo, resistente ao fogo. O fogo para derreter o bronze tem que exceder a capacidade do fogo comum. É uma tipologia de Cristo. Dentro de Cristo eu vou para o fogo e lá eu sou purificado. Sabe o que o fogo faz? O fogo queima toda a impureza do ouro e torna o ouro puro. Foi o que aconteceu com Isaías e disse: ó, e com isso tocou os meus lábios, purificado, queimado foi o meu pecado e arrancado. Sabe o que é arrancado? Tirado. Deus tirou de dentro dele o desejo da mentira, o desejo do engano, o desejo da falsa profecia, a carnalidade. Deus arrancou de Isaías com o fogo do céu. Terceira visão que eu preciso ter é da igreja, o ambiente. Quando Isaías viu o Senhor, a Bíblia diz que ele disse que toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava. A igreja é um lugar de manifestação da glória de Deus. A igreja não é lugar para o homem aparecer, não é para o homem ser colocado em evidência. A igreja é lugar para Cristo aparecer. Porque a igreja é um lugar de manifestação da glória de Deus, é um lugar de salvação, é um lugar de cura, é um lugar de libertação. E qual de nós temos a capacidade de salvar alguém, curar alguém, libertar alguém com a própria imagem? Se a imagem do Espírito não estiver sobre a vida do crente, ele não tem autoridade para exercer a obra de Deus. Porque eu preciso ter uma visão da igreja. Eu preciso ter uma visão da igreja, lugar de manifestação da glória de Deus. Igreja, instituição divina. Tem gente que trata a igreja como se ele fosse dono da igreja. Trata a igreja como se a igreja fosse a empresa dele. Quer dar pitaco em tudo. Muda isso, muda aquilo, não concordo com aquilo, não concordo com isso, vai ficar doente. Nunca vai ser tratado, nunca vai ser curado. A igreja é lugar de adorar, é lugar de se render, é lugar de baixar as armas, é lugar de baixar o escudo, é lugar de baixar a espada, é dizer: aqui quem manda é Deus, o Senhor é o Senhor e eu sou o adorador. A igreja tem que ser vista como ambiente sagrado, instituição divina. Todos nós aqui somos meramente ferramentas. Tem umas ferramentas melhores, outras piores, ferramentas mais específicas, outras menos específicas, mas todas as ferramentas aqui são úteis para a obra de Deus, desde o porteiro ao pastor que dirige a congregação. Todas as ferramentas aqui são úteis para a glória do nome do Senhor. E para finalizar, nós precisamos ter uma visão do mundo lá fora. A igreja precisa aprender a ver o mundo. Primeiro, a igreja não pode ver o mundo como seu aliado. Ou seja, o mundo não é
aliado da igreja. O mundo nunca foi aliado da igreja. O mundo nunca quis o bem-estar da igreja. Ele camufla, ele finge, ele se infiltra. Jesus chega a dizer, no livro de João, se não me falha a memória, acho que capítulo de número 15, versículo 19, se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas antes eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos aborrece. Eu preciso ver o mundo como meu campo de trabalho. Diga, seu irmão, o mundo é o campo de trabalho. Às vezes você vai trabalhar em uma empresa sendo cristão, você sabe que o dono da empresa não é crente, e lá rola várias práticas mundanas. Você vai aderir às práticas mundanas lá? Você vai lá exercer o seu trabalho. Você vai fazer igual a garça. A garça é uma ave totalmente branca. E observa que ela tem a sua vida alimentar dentro da lama. Mas o que me chama a atenção é que a garça anda na lama o dia inteiro, mas não mancha as suas penas com a lama de onde ela está pisando. Porque ela entende que ali é o lugar para ela andar, mas não é o lugar para ela se lamear, não é o lugar para ela se banhar. Você precisa entender, Deus te constituiu como luz em meio às trevas. O mundo não é amigo da igreja. A igreja precisa entender, o mundo é apenas o campo de batalha. Jesus chamou o crente para andar no mundo como crente. Hoje aí, irmão, o povo está pegando os modelos do mundo, trazendo tudo para dentro da igreja. E nós pastores não podemos falar nada, mas eu falo, eu sou bocudo, eu falo mesmo. Jesus me chamou para isso. Mas nós estamos vivendo um tempo, irmão, as práticas mundanas estão entrando dentro dos templos. Danças, passinhos aí, dentro do TikTok, dentro do Kawaii, dentro do Instagram, práticas, crente postando aí fotos sem camisa, crente cantando música mundana, aí vai dar uma volta com a esposa, aí coloca lá uma música romântica, que não é cristã. Ele está misturando o santo com o profano. Ele diz que é, mas não é, porque quem é, ele é luz aonde estiver. Deus não te chamou para ser mundano, Deus te chamou para ser igreja. O mundo não pode exercer autoridade sobre a igreja. A igreja precisa olhar o mundo como seu desafio. Sabe qual é o maior desafio do mundo? É porque o mundo tem muita coisa boa. Quem disser que o pecado é ruim, irmã Efigênia, é mentiroso. O mundo tem tanta coisa boa. O mundo tem tanta coisa boa. Prostituir é ruim, irmão? Adulterar é ruim? Passar a perna nenhuma aqui, acolá é ruim? É isso que o mundo tem para oferecer. E agora, o mundo está querendo usar o atributo do Espírito Santo. Está querendo adornar a igreja. Ele está querendo adornar a igreja, colocando tudo que ele tem aqui dentro. Quando na verdade, crente é adornado pelo Espírito Santo. E adorno de Deus, eu só alcanço na palavra, eu só alcanço na oração, eu só alcanço no jejum. Porque, meus irmãos, a igreja tem que ser dirigida pelo Senhor. E quando eu digo isso, irmãos, não estou falando apenas para nós, estamos falando para todas as igrejas. Estamos vivendo um tempo que ninguém sabe mais quem é quem. A situação está cada dia mais apertando. É porque Jesus está voltando. E a Bíblia diz que Ele virá na hora em que não esperamos. E a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Antigamente, crente não assistia televisão, orava. Antigamente, crente não tinha acesso a tantas informações, orava. Antigamente, crente sabia das coisas por revelação. Quando a televisão dava notícia, Deus já tinha revelado na igreja. Era desse jeito. Lembro-me quando eu me converti no culto de doutrina,
Se você chegasse atrasado, você não achava lugar para ajoelhar, para orar. Mas o povo orava, irmão. Só que tem um detalhe: os cultos, batismo do Espírito Santo, cura divina, pessoas endemoniadas constantemente na igreja sendo libertas para a glória do nome do Senhor Jesus. Diz que 2 monges subiram no alto da colina e olharam para a praça do São Pedro, onde está a igreja católica, a basílica, e eles disseram uns para os outros: nós não temos mais necessidade de dizer, não temos prata e nem temos ouro, olha o tanto de riqueza que Deus nos deu. E o outro monge olhou para o outro e disse assim: mas também não temos mais autoridade para dizer ao paralítico: levanta-te e anda. A igreja, ela está trocando as riquezas de Deus pelas coisas efêmeras desse mundo. E você sabe por que Deus fala conosco? Porque nos ama.